Foi um prêmio de consolo. Qual a análise que você fez e faz da entrega do Oscar ontem? Obrigado, viu, Nath? Obrigada, até amanhã. Bom dia a todos. Bom, primeiro a parte emocionante, né? Nosso primeiro Oscar na história, melhor filme internacional. É um feito sensacional. A gente já teve outras oportunidades e finalmente o Brasil está entre os vencedores de um prêmio. A gente só tem assim, a parte bacana de tudo, realmente considerar isso que realmente é um grande momento, não tenha dúvida alguma. Era a categoria que nós tínhamos mais chances, então isso se confirmou. E vamos pensar essa parte que é o ponto importante de tudo, que a gente, finalmente, o Brasil tem um Oscar. Poxa vida, a gente esperou com muito. É que a gente sempre quer mais, né? A gente nunca tinha ganho nenhum, mas queria logo os três, não é, Jorge? Mas é muito difícil, né? Desde o início, assim saíram as indicações, né? A gente faz análises, né? Vai entendendo como funciona o mecanismo e tal. E desde o começo, eu sabia que a gente ia ter mais chances com um filme internacional. Você tem que fazer eliminações, tá? Melhor atriz era muito complicado. Você está concorrendo com as semelhantes, né? O Oscar vai priorizar as suas atrizes, né? E a vencedora foi uma atriz jovem, né? 25 anos. Inclusive, até a gente imaginava o seguinte: bom, Fernanda tem chances, mas a franca favorita era a Demi Moore, né? Que super merecia. E aí a terceira opção acabou ganhando, né? A gente tem que levar em conta que o Oscar é matemática e o filme que ela participa ganhou o melhor filme, que é a Mickey Madison com o filme Anora. Melhor filme, melhor direção pro Sean Baker, melhor roteiro pro Sean Baker, melhor montagem pro Sean Baker. Ganhou tudo. Ele ganhou 4 prêmios à noite, né? Então é um filme independente, pequeno, né? Isso acaba realmente levando os votos, é o filme mais visto pela academia. O melhor filme, normalmente, é aquele que sempre atrai atenção para categorias de atuação, tá? Então, assim, se você for pegar do passado, normalmente o ator ou atriz estão ligados ao prêmio principal. Agora, a gente viu ontem, durante a cerimônia, sempre tem muitas atrações, né? Mas um dos momentos marcantes da cerimônia foi uma homenagem que eles fizeram aos atores. E quanta gente que morreu, hein? Pois é. Quer dizer, naquele momento é que a gente se deu conta de quantas pessoas tinham morrido, né? Eles falam, o Morgan Freeman começou a falar do Gene Hackman, começou a falar dele, depois tantas outras pessoas morreram, e aí os comentaristas acharam que talvez ali tivesse que ter tido uma homenagem também para o Cacá Diegues. Opa! E foi um esquecimento, né? Isso prova que a gente não está no radar deles ainda, Jorge? Ah, não, né? A gente tem que ter muito pé no chão e entender que quando uma Rita Lee, por exemplo, foi lembrada no Grammy, aquilo lá foi sensacional, porque raramente eles pensam fora da casinha. Isso é óbvio. As academias, eu digo porque temos a academia do Oscar, a academia de música, que é o Grammy, a academia de televisão, que é o Emmy, e a academia do teatro, que é o Tony. Eles pensam em si, isso é óbvio, a gente tem que ser muito realista sobre isso. Lógico que ele mereceria um espaço, uma lembrança, afinal de contas é um dos maiores diretores que nós já tivemos, com uma carreira incrível, com dono de sucessos absurdos, assim, de bilheteria, inclusive. Mas, infelizmente, o Oscar é Oscar. A gente, dentro dessa proposta de In Memória, né, que eles fazem isso anualmente, o que eu gostei desse ano foi o fato de não colocar nenhum cantor, nenhuma cantora. Eu acho que sempre desvia muito a atenção, que é um momento muito triste, né? É um momento que a gente está celebrando, de uma certa forma, o final da vida de um artista, né? E aí, no caso, ser um momento da música orquestrada, que tinha um tom mais melancólico, acho que funciona super bem.
a entrada do Morgan Freeman falando sobre Gene Hackman, foi um grande ator que recentemente, inclusive, né, ontem estava lendo que inclusive o corpo dele parece que fazia 9 dias que tinha morrido, que aí não se sabe ainda o que aconteceu. E muito triste, né, a forma que foi feita, tudo repentino e tal. E é um momento que a gente fica assustado, né? Você fala, puxa vida, olha quanta gente, né? James Earl Jones, né? Aquela voz sensacional do filme Star Wars, Darth Vader, Quincy Jones, que foi homenageado na noite, né? Com uma performance da Queen Latifah. Eu não gostei muito, mas aí é questão pessoal. Eu acho que poderia ter feito de uma outra forma, né? Mas enfim. É um momento de tristeza, você vê tanta gente em áreas diferentes, né? E é bacana por um lado, por mais a omissão da morte do Cacá Jags foi lamentável para nós, é lógico, mas você vê que eles lembraram até de publicistas, diretor de elenco, gente que faz toda a cadeia mesmo do cinema funcionar, né? E você citou esse momento aí da Queen Latifah, ela foi anunciada pela Oprah e também pela Whoopi Goldberg. A Whoopi, aliás, é uma das poucas pessoas, você citou aí os quatro grandes prêmios, né? O Emmy, o Grammy, o Oscar e o Tony, são as pessoas chamadas de EGOT. São poucas, né? E a Whoopi Goldberg é uma dessas pessoas. E eles sempre dão um jeito de homenagear as pessoas, ou pelo menos chamar lá. É melhor enquanto está vivo do que fazer homenagem depois de morto, não é, Jorge? Não tenha dúvida. Para mim, acho que o fundamental sempre é ser lembrado em vida, né? Então, eles têm um prêmio honorário que é entregue normalmente uma semana antes. Esse ano foi tudo muito confuso por causa dos incêndios em Los Angeles. As datas foram meio que postergadas. Mas eles fazem uma entrega especial, que é uma cerimônia à parte, né? Esse ano mostraram só foto dos vencedores, que é uma forma de celebrar em vida, né, os artistas que fazem parte daquela indústria, que eventualmente nem foram premiados. O ano passado, por exemplo, ganhou Angela Bassett, atriz, que ano anterior tinha sido derrotada com o Oscar de melhor atriz coadjuvante, que ela concorria com Pantera Negra o 2, né? Ela perdeu para Jamie Lee Curtis, que, enfim, mereceu, porque é uma atriz também que tem uma história dentro do Oscar. E então isso é muito importante, que em vida a pessoa seja ainda reconhecida, né? Tem atrizes e atores que já estão bastante idosos, que ainda também não foram premiados. Quem sabe ainda são lembrados, né? É que você sabe que no EGOT tem uma coisa curiosa, porque assim, tem atores e atrizes e artistas que vencem como prêmios competitivos. E alguns fazem parte do EGOT, mas um dos prêmios foi honorário. Então, eles sempre esperam que ganhe mesmo. Então tá, então eu vou ganhar que bom que eu vou ganhar um prêmio competindo naquela minha área de excelência, não uma premiação. Tipo assim, o prêmio de consolação, se fala? Por exemplo, vou dar um exemplo, né? A Barbra Streisand é uma atriz, cantora, produtora, excelente, aliás, de uma outra geração. Pouca gente hoje em dia sabe quem é, mas enfim, os mais antigos sabem quem é a Barbra Streisand. Ela é uma EGOT também, porém, no teatro, ela não ganhou nenhum Tony competitivo. O que é competitivo? Ela teve uma atuação e foi premiada por esse papel. Não. O Tony dela foi um prêmio honorário. Foi um prêmio especial. Foi um ano que ela surgiu, em 65, que ela surgiu como uma grande estrela que ia brilhar realmente no mundo, e realmente ela brilhou. É uma atriz, produtora, letrista, diretora, muito talentosa, tá? E que teve chances de vencer outros Oscars, ela ganhou 2 na sua carreira. E o EGOT dela, né, é um que se deve a um prêmio honorário. Agora, o Jorge, você acredita Mas, bom, antes disso, qual a maior injustiça você acha que já aconteceu até hoje? Tem tantas. Tem tantas. Cite uma ou duas. Bom, vou rapidinho fazer uma explanação aqui. O seguinte, Oscar é um prêmio de academia. A academia pensa para suas regras, ela tem umas regras muito próprias. Já foi pior, né? Nos últimos 5 anos ela está tentando
se atualizar, né? Ela aumentou o número de participantes. No passado teve uma época que eram 4.000, 3.000, 8.000. Hoje em dia são 10.000, 500.000 pessoas que participam do mundo todo. Isso é super importante, mostra uma diversidade. Só fazer uma colocação importante. Nós tivemos domingo, ontem, né, uma vitória histórica, né? O Paul Tannese, que é um profissional de figurinos, é o primeiro homem negro a ganhar um prêmio na categoria, tá? Isso é um feito e tanto. Porque a gente tem que voltar para trás e lembrar que a maioria das pessoas que ganharam eram pessoas brancas. Tivemos uma outra profissional preta também, que era a Ruth Gordon, com figurino do filme Pantera Negra. Então, 97 anos de premiação, temos 2 profissionais de figurinos que são negros, tá? Então, vamos lá. Injustiças tem tantas que a gente teria que fazer uma minissérie aqui de 30 capítulos. Mas vamos falar rapidamente, assim, grandes injustiças, por exemplo. No passado, Alfred Hitchcock, um dos maiores diretores da história do cinema. Até hoje, seus filmes são relevantes, são objetos de estudo. Quando eu fazia multimeios na Unicamp, ele tinha uma matéria especial, porque ele realmente tem uma importância única. Ele nunca venceu o Oscar de melhor diretor. Aí você vai me falar que Hitchcock não merecia ganhar um Oscar de melhor diretor. Isso lá no passado. Hoje, vivos, vamos colocar assim, a atriz Glenn Close é uma excepcional atriz, ela nunca venceu o Oscar. Ela teve 7 indicações e nenhuma vitória. Ontem mesmo, a compositora Diane Warren concorria pela 16ª vez e ela perdeu pela 16ª vez com a melhor canção. Ela tinha feito uma canção chamada The Journey, perdeu para uma canção do filme francês Emília Pérez, chamada El Caminho? El Mal. Que é uma canção que daqui a um ano você vai ouvir, vai falar, nossa, onde que era isso? Onde? Pois é. Então tem várias histórias assim, em várias categorias. É lógico que a gente normalmente vai lembrar de ator e atriz, porque é a vitrine do prêmio, né? De um filme e tudo mais. Mas tem várias injustiças que foram cometidas e são cometidas e vão ser cometidas. Né? Ontem também teve a parte boa da vitória do figurinista. Tivemos a primeira atriz de origem dominicana, que é a Zoe Saldanha. Ela ganhou o prêmio de uma atriz coadjuvante. Né? Os pais são... Aliás, está para estrear o Colombiana 2. Você assistiu um? Não. Tem um filme, Colombiana. Bom filme. Você gostou? Gostei. Você não gostou, não? Não assisti. Ah, você não viu? Ah, então assista que você vai gostar e vai estrear o 2 já. Colombiana. É um filme porto-riquenho? É um filme... Não, é um filme americano. Tá. É um filme americano, mas ela conta a história... A primeira história ela era uma menininha que os pais foram perseguidos e foram mortos, ela acaba fugindo da máfia. Mas você assiste, você vai gostar. Tá. Você vai gostar. Pois é, então. E tivemos... São consideradas assim, recordes, né? Porque para muita gente... Fala assim, o primeiro profissional negro ganha o Oscar. Tem gente que acha isso, tipo, bobagem. Eu, enquanto homem preto, sei a importância que isso tem. E isso é relevante até porque a gente está falando de um país e num mundo no qual todas as raças têm que ser contempladas em todas as suas categorias. A Zoe Saldana, por exemplo, vem trabalhando há um tempo. Já assistiu O Terminal? Você chegou com o Tom Hanks? Sim. Ela era aquela mocinha que ficava negando o visto para ele entrar nos Estados Unidos. Então, você sabe que ela tem vários filmes de sucesso, né? Ela é a Gamora do filme Guardião das Galáxias. E ela já é uma atriz já reconhecida porque ela estrela filmes de sucesso, né? Ela esteve também nos filmes dos Vingadores, né? A personagem dela é uma personagem, inclusive, super marcante. Mas ela já estava tentando mudar um pouquinho a sua história, né? Mostrar que ela tinha mais talento, tinha tanto talento quanto. E finalmente teve um filme, apesar da polêmica envolvendo o filme, né? Um filme francês falado em espanhol e vários dialetos de espanhol, com atrizes norte-americanas e uma espanhola.
E o filme foi envolvido em várias problemáticas, mas ela conseguiu superar e ela praticamente venceu todos os prêmios da temporada, finalizando com o Oscar merecido. Ela tem, na verdade... Então, é um caso curioso. Ela é a protagonista do filme junto com a Carla Sofia Gascon. Verdade. Mas numa das manobras que a academia, que os estúdios fazem, ela entrou na categoria de atriz coadjuvante. Não é a primeira, nem será a última. E que bom que foi reconhecida, que foi premiada por isso. 11 horas 14 minutos, 11h15, aí o quinto sinal marcando. Estamos conversando com Jorge Oliveira, jornalista, especialista em rádio, cinema, televisão, etc., multimídia. Vamos ao rápido intervalo, a gente volta já. Manhã Bandeirantes. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famiglia Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família. Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. O avião da Gol colidiu com outro de pequeno. Pelé está de costas para o gol. Como é que está o futebol argentino, o Diego Maradona? Bárbaro. John Lennon foi morto a tiros esta noite. Somos o Ejército Nacional. Estão em liberdade. Tanto já se passou e não perdemos nada. Muito menos o vigor de seguir adiante, questionando, denunciando, trazendo as questões que importam para o debate, para a análise. Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Sente o peso. RP Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Manhã Bandeirantes. 11h17, reta final do nosso Manhã Bandeirantes. Estamos conversando com o jornalista Jorge Oliveira, falando sobre o Oscar ontem. E a gente estava discutindo aqui, enquanto o intervalo comercial estava rodando, falando aqui do Mick Jagger, né? Falando que o Mick Jagger entrou, meu Deus, pé frio daquele jeito, agora... E ele ainda foi substituindo uma outra estrela que não quer nem saber de premiação, não é, Jorge? Pois é. Então, o Mick Jagger tem uma história antiga com o pé frio, né? E olha, ele deu azar para Diane Warren, exatamente. Então ele é pé frio mesmo. Pois é. A compositora que estava concorrendo pela sua 16ª vez, perdeu. E também perdeu o Elton John, que também tinha uma canção concorrendo com um documentário sobre ele. E, quer dizer, não tem como não rir, né? O Brasil que ama esse tipo de piada, lógico que fez piada em cima disso. Eu vou te falar uma coisa, Jorge. As pessoas ficam buscando também pelo em ovo, né? Eu estava vendo um comentário hoje de manhã. Eles disseram assim que a Gwyneth Paltrow, que ganhou em 1999, estava de rosa. A atriz de ontem também estava de rosa. Nossa. As duas desbancando as brasileiras. Tem
Aí também é demais, não é? Não, aí não. Na verdade, são momentos diferentes. Eu posso explicar bem rapidinho. A Gwyneth Paltrow ganhou naquela época, ela ganhou um prêmio no qual as melhores eram a Fernanda Montenegro, com o filme Central do Brasil, e a Cate Blanchett com o filme Elizabeth. São atuações superiores da Gwyneth. Porém, a Gwyneth Paltrow naquela época, ela era uma das protegidas do Harvey Weinstein, que era um produtor norte-americano, que naquela época, eu me lembro que já corria muitas histórias assim assustadoras a respeito dele, que se comprovou, né, a sucessão de denúncias, mais de 30 mulheres o denunciaram por assédio sexual. Até hoje foi feito um documentário a respeito. A Gwyneth não quis se pronunciar a respeito. Ela disse que ela deve muito a carreira a ele. E praticamente ele comprou, entre aspas, né, a premiação dela. A Mickey Madison, apesar de usar um tom de roupa parecido, é outra situação, não tem nada a ver com isso. É uma boa atriz. Eu só acho que ela estava no filme correto, do filme que foi mais premiado do ano, automaticamente ter uma vitrine super importante, mas é uma coincidência, a cor da roupa não tem nada a ver. Ô Jorge, como eu sou brasileiro, vacinado, já servi o exército, eu posso dar a minha opinião aqui. Eu ficaria mais feliz se a Fernanda Torres tivesse ganho do que eu fiquei feliz com o filme, mas ficaria mais feliz se a Fernanda Torres tivesse ganho. E você? Não, mas o filme internacional é muito importante, lógico, são coisas diferentes, né? É que a gente tem uma história já, fomos indicados outras vezes, O Pagador de Promessas, O que é isso, companheiro, Central do Brasil, O Quatrilho, e então a gente merecia, porque se você pega uma história dos países que mais venceram o Oscar de filme internacional, temos a França, a Itália como as grandes preferidas, né? A Europa, de forma geral, sempre atraiu atenção. A Ásia começou a chamar atenção recentemente. E o Brasil nunca chegou perto. Então, assim, foi histórico, era o nosso representante numa categoria que era muito concorrida. É lógico que a gente gostaria que o Fernando ganhasse, até porque era uma categoria nobre, né? Filme, direção, ator, atriz coadjuvante e roteiros são categorias nobres. Mas a Fernanda é uma atriz que está muito além de Oscar. Ela já fez uma campanha sensacional. As pessoas não conheciam ela no mercado internacional até a vitória dela no Globo de Ouro. Então, ser premiada no Oscar, lógico que a gente ia adorar, mas ela não precisa disso. Ela é uma atriz que já tem uma carreira consolidada, e provavelmente vai ter convites e vai ter que ter um bom feeling para escolher um filme que funcione para o perfil dela. Quem sabe a gente tem outra oportunidade. Para fechar o nosso papo aqui hoje, Jorge, Adrien Brody, melhor ator, ficou bem entregue? Olha, o filme é muito bom, é muito longo, mas eu assisti assim, é um filme feito de uma forma um pouco antiga, tanto que os créditos, o crédito inicial, né, que são os letreiros assim, é muito bacana de quem coloca, e tem um intertítulo no meio do filme, que é uma pausa. Nesse período de 1h30, eu devorei o filme assim, tranquilamente. A segunda parte dá uma caidinha um pouquinho, mas a atuação dele é muito boa. Ele é um ator, inclusive, que venceu há muitos anos, vai quase 20 anos. A carreira dele, ao contrário de outros, não aconteceu com o Oscar, na época do Pianista. Então agora, inclusive no discurso dele, se você prestar atenção no discurso, ele fala sobre isso, mas de uma outra forma, que agora ele acredita que realmente pode ser o início de um outro momento da carreira dele. E ele teve uma participação até boa também, não sei se você recorda, no filme King Kong, ele também era o cineasta, né? Sim, teve uma participação boa também. Ele fez uma série recentemente chamada Poker Face, que é uma série muito bacana, mas assim, um papel relevante de destaque, fazia muitos anos que ele não fazia. Então esse papel agora no Brutalista
é um momento dele de reconhecimento de um ator. Inclusive tem um detalhe, não sei se você se lembra, mas um Oscar que ele ganhou do pianista, na época ele concorria com o Jack Nicholson e com o Daniel Day-Lewis, que todo mundo sabia que eram os dois preferidos, né? Quando foi anunciado o nome do Adrien Brody, né? Segundo a lenda, dizem que ele era o nome que apareceu ali, meio que tentando sair da pressão dos dois principais, e entrou lá meio que tipo, você conseguiu porque, né, você conseguiu um voto a mais, por exemplo, né? Mas a carreira dele realmente não aconteceu do jeito que ele imaginava. Então agora, 20 anos depois, né, um pouco mais até, quem sabe ele consegue agora realmente ter uma outra série de bons filmes. Bom, e que pra nós aqui abriu a porteira, agora vai, hein, Jorge? Pelo amor de Deus. Filme internacional é nosso primeiro Oscar, eu tenho certeza que outros virão. O Brasil tem uma filmografia sensacional. É uma pena que as pessoas têm muito preconceito. Brasileiro tem muito preconceito com seu país. Tem mesmo. Brasileiro ainda... Tem gente que nem assiste. Pois é, a gente tem E ano a ano temos ótimos títulos que pouca gente acaba se interessando. E aí parece que agora com a Central do Brasil, Ainda Estou Aqui, parece que era o único filme que existia antes, era a Central do Brasil. E não, a gente teve história de filmes de muita qualidade. Acreditar que a gente tem que ter interesse de ver outros filmes, tá? Não é só nessa época do ano, tem outros filmes que estreiam sempre. E quem sabe a gente consegue um outro, né? Não é impossível, não, de jeito nenhum. Jorge Oliveira, jornalista especializado em cinema, autocrítica, crítica. O que for de imagem, som, imagem, você chama o Jorge que ele sabe tudo. Obrigado, volte sempre. Muito obrigado pelo convite, estamos aí. 11h26, é o final do Manhã Bandeirantes. Vem aí o Nossa Área, falando das quartas de final, principalmente do Campeonato Paulista. Ainda falta definir o jogo do São Paulo, que acontece hoje contra o Novo Horizontino. Grande abraço, amanhã estaremos de volta às 10 da manhã. Fiquem com Deus. Tchau. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br.